Dois, três. Muito boa noite, eu sou Marcelo Araújo, jornalista, artista visual, escritor. Estamos começando aqui mais uma edição de A Live, sempre entrevistas com pessoas muito interessantes, das mais diversas áreas. Boa noite, Joelana. Estamos conversando, hoje vamos ter como convidada a Renata Gonzaga. Eu entrei agora, falei com ela novamente, ela deve estar chegando aí. Então vamos esperar alguns segundos que a nossa convidada está a caminho. Acabou de chegar a Renata, vou adicioná-la aqui à conversa. Só um segundo aqui. Opa, desculpa. Eita. Só um segundo aqui que eu vou adicionar a Renata. Opa, gente. Renata, alô? Boa noite, tudo bem, Renata? Tudo bom. Tava caindo aqui a minha tela. Ah, não, sem problema. Tudo bem com você? Tudo jóia, querida. Um prazer enorme estar aqui com você, com os seus seguidores. E espero que com amigos nosso. também. Legal. Obrigado aí por você ter aceito o convite para participar, para falar um pouco aí da sua trajetória, essa vasta trajetória aí, rica trajetória nos meios de comunicação. Tá certo? Eu vou fazer uma breve apresentação sua, Renata, aí depois eu passo a conversa, passo as questões. A Renata Gonzaga, nossa convidada de hoje, né, tem uma trajetória nos meios de comunicação, no jornalismo, que remonta aí ao início da década de 1990, né? Entre 1996 e 1999, ela trabalhou como repórter e apresentadora na TV Brasília. Em 2000, foi para a Rádio CBN, onde atuou como repórter e apresentadora. Entre 2001 e 2004, esteve na Bandeirantes como repórter do Jornal da Band e também da Band News TV. De 2004 a 2014, ou seja, por uma década, ela integrou a equipe da TV Globo. Foi repórter do Bom Dia DF, DF TV e também da Globo News, além de atuar como repórter e editora do programa Globo Rural. No Bom Dia DF, ela idealizou o quadro Preços de Hortifruti. Em 2014, trabalhou como editora do Jornal da Noite do SBT. Renata Gonzaga também trabalhou para a Rádio JK-FM, SESI Nacional, Sebrae Nacional, Ministério da Previdência, foi assessora de políticos, enfim, tem uma trajetória diversificada na comunicação. Renata, eu queria começar então te perguntando, boa noite para todo mundo que está chegando aí, né? Renata Caldas, Adélia, né, diretamente de Washington, D.C. Adélia! Beijo para Adélia, que linda! Obrigado aí pela presença. Renata, por que você, enfim, primeira pergunta, por que você resolveu ser jornalista? Vem de quando essa paixão pelo jornalismo? Olha, eu vou dizer a verdade, assim, desde quando eu era pequenininha, eu sempre fui de falar muito, de contar histórias, e eu achava na adolescência que eu queria ser professora de história, porque eu adorava história, e gostava muito de escrever também. No início eu não entendia muito bem como é que eu ia juntar essas duas coisas, mas aí, vendo a Ana Paula Padrão falando sobre economia na frente do Ministério da Economia, na época daqueles planos econômicos mirabolantes, eu via que ela explicava aquilo com tanta facilidade e com tanta segurança, e eu disse assim, é isso que eu quero fazer. Depois eu descobri que isso é contar histórias, sempre usando o bom português para todo mundo entender. Então foi aí que eu descobri que realmente ser jornalista era uma forma de contar histórias verdadeiras, né? Legal, Renata. E qual foi o seu primeiro emprego como profissional de comunicação? Olha, na minha época, Marcelo, não era regulamentado o estágio em jornalismo, na época que eu fazia faculdade, então a gente não podia estagiar. O único lugar que permitia era a antiga Radiobras, hoje, né, herdada aí pela EBC, mas a Radiobras tinha um estágio. E eu fui fazer esse estágio, que era muito concorrido, graças a Deus eu consegui uma vaga, e acabei fazendo uma cobertura muito interessante no Ministério da Previdência. E lá, o gabinete do ministro me chamou para trabalhar como DAS, né? Para quem não conhece esses termos do governo aqui em Brasília, é aquele cargo de confiança que você tem. Então eu saía da faculdade, corria para o ministério e não tinha hora para sair.
E foi lá que eu tive o meu primeiro contato com assessoria de imprensa. E depois eu logo fui contratada também, quando me formei, fui contratada pelo SESI Nacional e não parei mais. Fiquei períodos muito curtos sem trabalhar. Mas isso foi lá nos idos de 1992, quer dizer, no século XII, né? Bem lá atrás. Legal, bacana. E você foi para o SESI, aí do SESI, como é que você chegou? Você chegou na televisão 96, não é isso? Na TV Brasília, Foi, que também, para quem é de fora, é um canal local de televisão, enfim. Foi seu isso. primeiro emprego na televisão, não é isso? Eu até fiz uma passagem curta, um pouco antes, na TV Bandeirantes. Eu era uma espécie de correspondente em Brasília das afiliadas da Bandeirantes em outros estados. Então, cada dia eu aparecia num estado diferente. Mas, na verdade, essa minha incursão na televisão, eu entrei no jornalismo pensando em TV. Mas eu fiz um estágio no SESI Nacional, um lugar espetacular de se trabalhar, pelo menos naquela época, e que tinha muitos recursos e as pessoas confiavam muito no potencial, e eu fui muito acolhida no SESI Nacional. Eu fiz estágio e logo que eu me formei, criaram uma vaga e eu consegui entrar nessa vaga. Só que eu era técnica em comunicação, então eu trabalhava muito com revisões de textos, com elaboração de folders, uma coisa muito voltada mais até para publicidade, digamos assim, do que para o jornalismo propriamente. O meu sonho era ser repórter. E aí eu era solteira ainda, um belo dia eu criei coragem e falei assim, pai, você me sustenta por 4 meses? Na verdade, assim, eu ia pedir demissão e eu tinha dinheiro para me sustentar por 4 meses. Mas eu ia precisar que ele me mantivesse ali dando um suporte. Porque eu falei para ele, em 4 meses é o tempo que eu preciso para arrumar um emprego. Eu quero ir para o jornalismo de verdade. E foi uma decisão muito difícil, Marcelo, porque naquela época, assim como hoje, no jornalismo se paga muito pouco, os salários são muito baixos. E a cada dia nós vemos uma situação de de dificuldades com salários. Ao vivo é difícil falar palavras assim, mas os salários estão se deteriorando cada vez mais. E naquela época eu ganhava, eu vou fazer assim, um paralelo, um valor aproximado, digamos, R$ 6.000, tá, por mês. Eu trabalhava como técnica, tinha hora para entrar, hora para sair, horário de almoço, tudo bonitinho. E um colega meu, que hoje é uma estrela da TV Globo, trabalhava no Correio Brasiliense como repórter, e ele ganhava em média assim, R$ 1.500. Então eu ganhava 4 vezes o que os meus colegas recém-formados ganhavam como repórteres. Em compensação, a experiência que eles tinham era muito maior. Então eu tomei essa coragem e falei, não, eu não vou ficar aqui só pelo dinheiro, porque graças a Deus, naquela ocasião, eu podia me dar esse luxo porque eu tinha uma família que me ajudava, eu não era casada, eu não tinha filhos, então eu podia me dar esse luxo. E assim eu fiz. E fui à luta. E trabalhei de graça, trabalhei de Hum. graça, cobrindo férias de uma pessoa que não tinha direito a férias ainda. Ela falou assim, olha, quer cobrir férias no meu lugar? Mas é o seguinte, eu não posso te pagar, porque eu não vou receber nada. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Trabalhei de graça e não me arrependo. Aliás, essa pessoa que me deu essa oportunidade é uma pessoa maravilhosa e que eu tenho muita gratidão. Aliás, eu tenho gratidão por muitas pessoas, né, que me ajudaram muito na profissão. E a história foi essa, é aquela fase que você tem para ralar, é a hora que você tem para apostar. Trabalhe para aprender, porque depois que você aprender e depois que você tiver conhecimento, aí você vai poder discutir salário. Infelizmente, no nosso país é assim. Mas foi uma grande oportunidade, acabei indo para a TV Brasília, onde lá eu servi cafezinho, limpei chão, editei, produzi, fiz reportagem, fiz apresentação. Uma grande apresentação que eu fiz, que eu gostei muito, foi um momento em que a TV Brasília, em 1998, fez 24 horas de programação no ar no dia das eleições, em 1998. Nós ficamos 24 horas no ar, foi uma coisa inédita para a televisão aqui do Distrito Federal, e eu fiquei quase 10 horas no estúdio, ao lado do ilustríssimo Ricardo Noblau, que foi uma honra para mim, e ao lado de outros jornalistas do Correio Brasiliense que faziam... O Correio era junto com a TV Brasília, e foi mais um grande aprendizado para mim. Na verdade, a gente aprende todo dia um pouquinho mais, né? Foi assim que eu entrei na televisão. Que ótimo. Já entrou
em alto estilo. Eu queria te perguntar assim, você falou que desde sempre queria a TV, né? Enfim, por que esse interesse pela televisão? Você citou o caso de quando você era mais jovem, via a Ana Paula Padrão fazendo reportagens, né, na época que ela ainda morava em Brasília, né? Enfim, de quando vem essa paixão pela TV? Olha, eu acho que todo mundo, eu acho que o Jornal Nacional faz parte da memória de todos nós. Todos nós assistimos Jornal Nacional desde pequenininhos, vimos nossos pais, nossos avós. Hoje nós temos essa telinha aqui, ó, esse retângulo em pé que nós estamos aqui nos comunicando, que é esse espetáculo. Mas na minha época não tinha. Na minha época os meios de comunicação eram televisão, rádio, jornal, e revista. Nem tinha internet, então não posso dizer que tinha agência de notícias, né? Para o consumidor final da informação. Então, era uma coisa extremamente limitada. E queira-se ou não, esse negócio de falar para a tela, falar para uma televisão, falar para a câmera, para quem é muito teatral, eu acho que em outras vidas eu fui um pouco atriz de teatro, mexe um pouco com a gente. É muito legal você saber que, ao mesmo tempo que você está falando, um monte de gente está falando. Eu conheço jornalistas de jornal, de impresso, de agência, que têm pavor de chegar perto de uma câmera. E eu não os condeno. Eles são excelentes em outras habilidades que são necessárias para o jornalista desses veículos. Mas para a televisão, você tem que saber se expressar bem, você tem que entender muito bem do que você está falando e falar bem. É a fala, né? E eu acho que eu sempre tive essa facilidade, desde muito pequenininha. Então, eu sinto que eu fiz um teste, eu tentei entrar na TV Globo 8 vezes. Eu vou dizer aqui bem claramente. 8 vezes eu levei currículo lá para a TV Globo. Numa delas, uma pessoa que eu não vou dizer, um grande jornalista, foi uma coisa que eu guardei assim para sempre. Ele falou assim: você e a câmera têm um caso de amor, mas ainda não é a sua hora. Eu fiquei um pouco chateada, mas eu gostei daquilo porque ele percebeu que realmente eu não tenho o menor problema de falar para frente de um aparelho, imaginando que tem um monte de gente me ouvindo e precisando daquilo que eu estou falando. Então eu acho que mais do que nunca, mais do que ser teatral, de se fazer expressar bem, é você entender que tem alguém precisando disso que você está falando. Essa é a grande sacada do jornalismo e tem que ser. Jornalismo é verdade, é a busca da verdade. Então você só pratica o jornalismo se você estiver realmente comprometido com a verdade. Fora disso, não é jornalismo. É qualquer outra coisa, mas não é jornalismo. Certo. Na sua opinião, qual que é o papel do telejornalismo para informar as pessoas, né? Já que você citou aí o Jornal Nacional, né? Desde os Olha, todos nós crescemos aí vendo o Cid Moreira, né? Cé Chapelin, hoje a já gente mudou, também mas viu o Boris Casoy, o Marcos Rummel na Band, né? O na Globo, Freitas, né? Na Globo e agora em outras emissoras. Então, a verdade é a seguinte, o telejornalismo, até 10 anos atrás, era um fascínio da família brasileira de chegar, sentar na frente da televisão e assistir tudo. Hoje a gente vê que com a multiplicidade de fontes de informação, a gente passa a duvidar se aquela informação que você está recebendo pela televisão, pelo telejornalismo, é a correta, é a verdadeira. Eu posso assegurar, pela minha experiência de jornalismo, 10 anos de Globo e outros tantos nas outras emissoras, especificamente pela TV Globo, eu posso dizer o seguinte: essa coisa de dizer que a Globo mente, de que tudo que está ali é mentira, que aquilo ali é feito, não é assim. Sabe por quê, Marcelo? Você sabe, mas a gente precisa deixar isso muito claro. Existem muitas pessoas comprometidas com uma informação que vai ao ar. Uma reportagem de 1 minuto e meio que vai ao ar no Jornal Nacional, ela passou pelo produtor, ela passou pelo chefe de produção, ela passou pelo chefe de reportagem, ela passou pelo repórter, ela passou pelo editor em Brasília, ela passou pelo editor do que a gente chama de cabeça de rede, que é lá no Rio de Janeiro, ela passou pelo editor executivo do Jornal Nacional, pelo editor-chefe, olha só, já tem 9 pessoas, 8. Passou por tanta gente, que não é possível você colocar no ar uma informação que seja mentira.
Não é possível. E quando a informação vai ao ar equivocada, toda essa cadeia fica comprometida. Então as coisas não são assim, feitas com tanta irresponsabilidade, de forma tão leviana como as pessoas pensam. E isso não é só no telejornalismo. Você pergunta para mim qual a importância do telejornalismo. Eu vou adiante, a importância do jornalismo. Gente, o que se faz numa redação de um jornal, de uma agência, de uma revista, de uma rádio, como a CBN, onde eu trabalhei, não é brincadeira. A gente não está ali brincando com a vida das pessoas. A gente está ali para reportar. A gente está ali para dizer o que A, B e C falaram e o que isso tudo vai mudar na vida das pessoas. Agora, se isso agrada a A, ou B, ou C, ou D, ou E, aí já é outra situação. Então, é preciso você ter essa noção. Existem muitos profissionais envolvidos numa cadeia de ações para você dizer que aquilo ali não é verdadeiro. Então, eu tenho que fazer essa defesa porque isso faz parte da minha escolha de vida. Jornalismo foi a minha escolha de vida, né? É isso que representa o jornalismo. Perfeito, Renata. E assim, a gente pensando no telejornalismo, né, assim, as imagens, né, tantas coisas assim que a gente já viu na televisão ao longo da história, né, o pouso do Homem da Lua, agora vai fazer 20 anos, ano que vem, dos atentados às Torres Gêmeas, né, do World Trade Center, transmitidos praticamente quase desde o início, né, aquela tragédia, tsunami, tanta coisa que a gente já viu, né, enfim, e você realmente, às vezes, querer demonizar isso, né, simplificar por conta de questões políticas, e fica evidentemente, a gente sabe, no mundo inteiro, empresas têm as suas visões, enfim. Claro, e sempre vai ter. É porque, como você falou, é uma empresa, é privada, e ela não faz jornalismo por caridade. Ela precisa ter um retorno, mas é preciso entender que existe um momento em que dá o plim-plim, e aí entra o comercial, e aí existe o momento do jornalismo. Uma coisa muito interessante, Marcelo, que eu vou... Desculpa te cortar, mas você está dizendo, falando sobre essa questão de demonizar e tal. Eu, como jornalista, nunca precisei saber como o meu jornal, que eu ajudava a preparar, o meu porque eu vestia a camisa, não porque eu mandasse nele, mas porque eu vestia a camisa do meu telejornal, como é que esse meu telejornal paga o meu salário? Ele paga o meu salário porque tem algum profissional da área de publicidade que vai lá atrás de propaganda. Mas eu nunca precisei correr atrás de patrocínio para a minha televisão. Eu tive que fazer isso quando eu fui por conta própria, junto com o Estevão Damásio, lançar um programa que foi uma diversão, que foi o Ponto e Vírgula, que nós criamos, que foi ao ar na Rádio JK, e foi uma idealização do Estevão Damásio e minha, e nós criamos um programa piloto e fizemos durante 4 meses, depois a rádio achou que não era mais interessante manter, tirou do ar. Mas lá em 2019, a gente manteve esse programa por 4 meses e foi muito legal. Mas a gente percebeu que naquele momento, nós éramos os agentes da busca dos recursos. Poxa, eu preciso manter o programa no ar e ele não vai funcionar se não tiver dinheiro. E a gente não sabia como fazer, porque nós nunca precisamos nos preocupar com isso como jornalistas. Mas os tempos são outros, então nós precisamos nos adaptar. Nós somos uma geração de transição do jornalismo. Eu costumo fazer um paralelo. Meu pai tem 83 anos, eu tenho 49. Quando eu entrei na faculdade, em 1989, meu pai me deu uma Olivetti, uma máquina de escrever. E eu pensava assim, no tempo dele, quando ele era jovem, os jornalistas usavam o mesmo modelo, praticamente, de máquina de escrever. O meu filho, mais novo, não sabe escrever num teclado de máquina de escrever e tem dificuldade, às vezes, até para escrever, porque todo dele é digital. Então, veja como nós somos a geração da transição. Eu, pelo menos, sou a geração da transição. E eu tenho que lidar agora no jornalismo, eu já com quase 50 anos, estou trabalhando com pessoas jovens de 20, 30 anos e estou achando o máximo, porque eles estão trazendo uma realidade. Eu estou aprendendo pra caramba com eles,
coisas que eu não imaginei que a essa altura eu tivesse que aprender. E tenho que aprender, preciso aprender, e se Deus quiser, vou aprender, porque eu quero ser jornalista por muito mais tempo. Então, essa é a nossa sacada. Jornalista vai em frente se souber lidar com essa transição. Na cabeça da gente, às vezes, não é legal, né? Mas a gente consegue. A Adélia fez uma colocação aí que ela está dizendo que, vê se você concorda, que o jornalismo informativo está dando lugar ao opinativo. Acho que foi isso que ela escreveu. Eu acho que isso, de certa forma, eu concordo com ela, sim. Ela está certa, porque nós temos muitas fontes de informação. Como as fontes de informação elas são extremamente variadas, a cada dia que passa, o jornalismo profissional, aquele que está ali na frente da televisão e que é pago por uma empresa séria e que correta em busca da verdade, o que que você espera aqui, ó, dessa tela que agora está desligada? O que que você espera disso aqui? Você não quer saber exatamente o que aconteceu, mas você quer uma análise do que aconteceu. Então, o jornalismo analítico, ele tende a ter mais lugar, a cada vez assumir mais espaço dentro do jornalismo tradicional, digamos assim. O problema é que a análise é uma coisa, opinião é outra. E é uma fronteira, uma linha muito tênue que divide esses dois aspectos. A gente, quando está na faculdade, a gente também aprende a fazer análise, a gente também aprende a discernir, a ter senso crítico para ter uma opinião sobre determinada situação. Você precisa, você às vezes é chamado a esse tipo de coisa, quando você é um comentarista, quando você é um articulista, né? Quando você vai elaborar um editorial para o seu jornal. Isso aí tudo a gente aprende a fazer com técnicas sérias. O problema é quando essa análise, essa opinião, não leva em consideração o lado A ou B ou C. Você pode fazer análise, mas você tem que ouvir os outros lados, senão você só vai analisar um lado. Analisar um lado só é ter uma opinião. Agora, ser um analista, um comentarista que faz uma análise, é aquele que ouve opiniões variadas. Pode até emitir a sua própria opinião, mas tem que considerar as outras. Então, esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje. Eu concordo com a amiga Adélia, e ela é muito mais experiente do que eu, e ela está no outro patamar. Adélia, olha, eu sou sua fã, viu? A Adélia era assessora de comunicação e eu era repórter e cobria o Ministério da Agricultura. Foi um tempo maravilhoso. E ela era uma profissional sensacional. Bons profissionais assim ajudam muito os repórteres, né, na rua, quando são assessores que têm a preocupação em trazer a verdade para a gente. E ela era de um timaço do ministro Reinhold Stefanes. Beijão para os dois, viu? Legal, legal. Eu queria que você contasse um pouco para a gente a respeito da rotina, né? Porque a gente até falava sobre isso, né? Conversávamos antes de fazer a live, né? Sobre como você falando da intensidade que é, né? E você é uma pessoa que esteve em diversas frentes, né, na TV, né? Você foi produtora, apresentadora, repórter. Fala um pouco para a gente assim dessa rotina, né? Dessa rotina geral que você conhece, né? A rotina da repórter, como é, a rotina da produção, né? Enfim, às vezes a gente que é da área de jornalismo, eu assim, nunca trabalhei com TV, mas tem uma noção, mas quem não é do jornalismo, é de fora, às vezes nem imagina você falar, como você falou há pouco, né? Uma matéria do Jornal Nacional, 1 minuto e meio, mas olha a trabalheira que dá para colocar aquilo ali no ar, né? Com certeza. Basicamente, em televisão, a gente pode dizer que existem 3 etapas: a produção, a reportagem e a edição. Então, a produção é quando você colhe as informações e o produtor está dentro da redação, às vezes na rua, descobre que existe determinada coisa acontecendo, ele vai lá, conversa com uma pessoa, mas o que é isso? O que está acontecendo? Qual é o seu problema? O que a senhora quer denunciar? E aí pega aquelas informações todas, junta e fala para o repórter assim, vai lá e vai fazer a entrevista. E aí o repórter vai para a rua. E o repórter chega com aquele material todo gravado, né? E vai juntar aquilo tudo. Como é que você junta, às vezes, 2 horas de gravação para fazer 2 minutos? Aí entram em cena os editores. O editor do texto, para conseguir montar o roteiro de palavrinhas que vão ser gravadas,
e o editor de imagem, que é aquele que vai botar as imagens dentro daquele texto. Então, é basicamente essas três fases. A produção é aquela que você rala, acorda e dorme pensando naquela matéria que você vai produzir. Você não desliga, porque você sabe que pode ficar uma entrevista pendente, uma marcação que você não conseguiu fazer, um personagem que você precisa e você não consegue achar. Aí uma coisa curiosa, né? De vez em quando, nos grupos de jornalistas, a gente do WhatsApp, a gente vê assim, alguém conhece uma pessoa que comprou um carro branco no ano passado, não pagou IPVA, uma coisa assim super específica. Aí você fala assim, pô, ninguém vai encontrar um personagem assim. Aí sempre acontece assim, eu conheço fulano de tal. É assim que a gente consegue colocar a história do seu José, da Dona Maria na televisão. E esse é o produtor que sai atrás dessas coisas. E o repórter é aquele que vai lá, faz a matéria, pá, entrega e ok. Agora, essa intensidade com que trabalha o repórter, porque ele trabalha em muito pouco tempo e ele tem um deadline, que é aquele prazo limite para entregar a matéria, senão a matéria não vai entrar no ar, né? E a gente costuma dizer que matéria boa, reportagem boa, é aquela que vai ao ar, né? Mas não é só assim, não. Matéria boa é aquela que vai ao ar corretamente, senão não vale. Não é a verdade que a gente busca. E a questão do repórter é essa, é sempre estar brigando contra o tempo. O editor também. Na verdade, o jornalista de televisão, a maior dificuldade dele é essa, é brigar contra o tempo. O nosso maior inimigo é o tempo, é o relógio. Uma vez eu ouvi um colega militar dizendo o seguinte, que ele era piloto de helicóptero e ele dizia, a maior dificuldade do piloto de helicóptero é que a máquina, né, a aeronave, está toda hora querendo ficar no chão. E você tem que estar mantendo ela o tempo todo no ar. Então, a gente, assim, a matéria ela quer ser derrubada porque o tempo está correndo, mas você tem que estar mantendo a matéria ali para cima com todas as falas, entrevistas e imagens que você precisa. Então é isso, é essa luta constante. E aí, nessa luta constante, você vai para o meio do mato, você fica na frente lá do presídio da Papuda, aqui no Distrito Federal, que é só assim, uma cancela, uma estrada e nada mais, e o mato. Aí você fica lá o dia inteiro esperando uma pessoa que vai ser libertada ou que vai chegar na Papuda. É aquele negócio de você ficar na frente do IML como eu fiquei, já contando aqui um momento muito triste da nossa história, do jornalismo, foi quando a gente viu o avião da Gol, né, que explodiu no ar e os corpos estavam sendo trazidos para o Instituto de Medicina Legal aqui do Distrito Federal e eu estava grávida, me lembro que eu estava grávida do meu segundo filho e uma situação tenebrosa, porque os corpos chegavam já num estado muito avançado de decomposição e a gente ali do lado de fora tinha que usar máscara, como a gente usa hoje, porque era muito ruim, era muito desagradável o cheiro que ficava no ar. Então essas coisas a gente tem que vivenciar. E a gente precisa mostrar para as pessoas o que é que a gente é uma testemunha, o jornalista é uma testemunha do que está acontecendo. Então você precisa mostrar. Outro fato também muito triste, e aí é uma coisa que também faz parte da nossa vida. Numa quinta-feira à tarde estava eu no Congresso Nacional caçando algum político, né, para gravar uma entrevista e tal para minha reportagem. Me ligaram da redação da TV Bandeirantes e falou assim: corre para casa e pega sua roupa, nem toma banho, só pega uma muda de roupa que você vai agora para o Maranhão, porque explodiu um foguete na base de Alcântara, na base espacial de Alcântara. Essa foi posso dizer que foi a experiência mais dolorosa da minha vida, entre outras tantas que eu já vivenciei, claro, mas essa foi chocante. Foi chocante porque aquela correria toda, arruma mala, falei com o marido, arruma mala aí, eu tô chegando em casa, mas por que você vai arrumar mala? Nós vamos viajar? Não, eu vou viajar. Arruma tudo, vamos pro aeroporto, eu tenho voo às tantas horas e tal. E fomos pro aeroporto, eu e o cinegrafista, e nós chegamos lá, e quando nós tivemos autorização para entrar na base, que a gente viu aquela torre assim, ó, caída assim, ó, como se fosse um monte de borracha, e era um monte de ferro retorcido, e aí eu ouvi do brigadeiro, o major brigadeiro dizendo o seguinte: as 22 cabeças que detinham a maior parte do conhecimento do Programa Espacial Brasileiro não existem mais.
o nosso programa espacial, ali tinha acabado, tudo aquilo. Então, aquelas pessoas vinham trabalhando naquele projeto há 20, 30 anos. E de uma hora para outra, tudo acabou. Então, você pensa em muitas coisas e você precisa passar isso para o telespectador. Porque não é só aquela imagem retorcida. É o impacto de você ouvir um militar, que é uma pessoa preparada para a guerra, para a dor, para a perda, né? Falar esse tipo de coisa. Foi uma das falas mais doloridas que eu já ouvi. Foi um momento realmente muito particular da minha vida profissional. Eu posso dizer que eu vivenciei isso. Agora, a gente vivencia também coisas alegres, né? Coisas felizes. Quando a gente consegue, olha, uma coisa bem simples, até simplória. Quando a gente consegue fazer com que a empresa de recapeamento de rua coloque lá um asfalto onde tem um monte de buraco numa rua e as pessoas conseguem passar ali e não ter lama todo dia até o joelho, isso é uma grande vitória. Isso, para mim, era uma grande vitória. Sempre foi. Você atender um telefonema na redação e a pessoa dizer assim: olha, aquela denúncia que você fez por mais médico no hospital, meu filho conseguiu o atendimento. A gente tem... O jornalismo tem natureza social e função pública. Então, quando você consegue atingir isso, promover o bem através das verdades que você mostra, é formidável. Você dorme com a consciência tranquila e eu posso dizer que eu sempre busquei fazer o melhor possível para que as pessoas tivessem a melhor mensagem, ainda que fosse uma mensagem triste, mas que ela servisse para você refletir que morreram 153 num acidente de avião. Cara, dá um abraço apertado no seu filho antes de sair de casa. Não deixa de dizer eu te amo para quem você realmente ama, porque tudo pode se acabar na quarta-feira, né? Então, o jornalismo serve para isso. Quando a gente fala assim, mas tem um monte de coisa ruim acontecendo, só mostra coisa ruim, a gente não pode fugir das coisas ruins, mas a gente tem que mostrar que tem alguma coisa que a gente precisa aprender com isso tudo, né? Agora, tem umas coisas engraçadas dentro dessa rotina, né? Eu costumo dizer, Marcelo, que eu fui repórter quando ainda não existia rede social. Eu não ia resistir às redes sociais como repórter. Isso eu posso te garantir. Porque eu já passei cada mico diante das câmeras e diante do microfone também, até na Rádio CBN, tem umas histórias assim, engraçadas. E eu fico imaginando, rapaz, se eu tivesse rede social naquela época, eu estava ferrada. Minha carreira tinha ido para o espaço. Olha, eu vou contar uma. A gente, na Rádio CBN, no programa da manhã, na ocasião, era apresentado o programa de rede pelo Heródoto Barbeiro. Para mim, é um dos melhores e maiores jornalistas do rádio brasileiro. Existem muitos, mas ele, para mim, era formidável. E aí o Heródoto pediu, olha, vamos agora a Brasília, em 20 segundos a Renata Gonzaga tem a notícia aí de uma apreensão de drogas e a polícia está fazendo a incineração dessas drogas, né? Aí eu, muito bacaninha, né? Bem aprumada lá de frente para o microfone, né? Olha, Heródoto Barbeiro, aqui em Brasília, a Polícia Federal está fazendo a incineração de 2 toneladas de cocaína, 300 quilos de maconha e 200 quilos de haxixe. Era para falar assim, né? Só que eu não falei haxixe. Eu li maconha e haxixe, aí eu misturei tudo. Então eu falei assim, a Polícia Federal está incinerando 2 toneladas de cocaína, 300 quilos de maconha e 200 quilos de machixe. É com você, Heródoto. Só estava eu e o operador, o Marquinhos. E eu falei assim, Marquinhos, eu acho que eu falei machixe. Falou, machixe! Olha, até hoje, quando ele me encontra, eu falo, minha rainha do machixe. Agora imagina se esse machixe aí. Meme. Ia virar meme. Não era um meme sensacional? Pronto, outra vez, um Bom Dia DF, ao vivo, e ainda bem que na época a passagem de bloco ao vivo não ficava gravado, senão também eu estava lascada. Eu ia mostrar que o Veteran Car Club, um clube de carros antigos, né, aqui do Distrito Federal, estava completando aniversário, fazendo aniversário, e aí eles iam mostrar uma reunião de Fuscas.
Fuscas né, de todos os tipos, Fusca antigo, Fusca novo, Fusca vintage, Fusca todo modificado, né? Tem um nome aí que eu esqueci o nome. Aí levaram lá para garagem da TV Globo um Fusquinha topzera. O Fusquinha tinha motor não sei quanto, freio ABS, embreagem não sei das cores, embreagem de porcelana. E era um show, era um Fusca turbo. E aí eu e a minha amadíssima Liliane Cardoso, que eu espero que esteja acompanhando, senão depois eu vou mandar para ela esse vídeo. Beijo, Lili, te amo. Uma grande amiga e uma grande irmã que eu tive no jornalismo. E a Liliane me chamou do estúdio. Bom, Renata Gonzaga, no próximo bloco, o que você vai mostrar? Eu falei, olha, Liliane, aí eu combinei, né? Porque você combina com o entrevistado o que você vai fazer, você bate um papo antes. Aí eu falei assim pro rapaz, falei, olha, eu vou falar todos os atributos do seu Fusquinha. E aí, na hora, eu vou falar assim, ouve só o barulho desse motor. E aí o ronco do Fusca, assim, bum, né? Beleza, aí eu combinei. Olha, ô Lili, daqui a pouco a gente vai mostrar um Fusquinha aqui que é um show. O Fusquinha tem freio ABS, tem embreagem de porcelana, motor turbo, ouve só o barulho desse motor. Aí a câmera vem, sai pro Fusquinha, aí o Fusquinha faz assim. Aí ficou a câmera no Fusquinha, aí o cinegrafista voltou pra mim. Ele vai funcionar. Aí voltou pro Fusquinha. Aí não me restou outra situação, né? Tá vendo, Lili? É por isso que o Fusca ou você ama ou você odeia. Daqui a pouco a gente volta. Não tinha de outro jeito. Aí eu tive que falar que eu já tive histórias também de amor e ódio com Fusca, que eu já tive que trocar pneu de Fusca, tive que trocar bomba de gasolina de Fusca no meio do caminho, porque Fusca ou você ama ou você odeia. Então, assim, foi um mico, foi um King Kong na televisão. E eu pensei assim, cara, se fosse hoje, era um meme, né? Já pensou que meme que ia virar? E assim, tem coisas engraçadíssimas. Tem outro episódio, só pra gente fechar aqui essa parte engraçada. Quando você quiser. Hoje a gente tem uma expressão, um jargão nosso para determinar uma parte do equipamento que a gente usa na televisão para entrar ao vivo. Hoje você entra ao vivo em movimento de qualquer lugar. O cara tá lá na moto, né? O cinegrafista tá na moto, com a câmera, né? Aquela GoPro e tal, liga celular. Com o celular você entra ao vivo no telejornal. Quando eu trabalhei na TV Globo, no início da década de 2000, 2004, 2005, por aí, não tinha isso tudo, né? Não existia ainda smartphone e a gente não tinha essas possibilidades que tem hoje. Então, entrar ao vivo era só com aquele caminhãozão grande, que a gente chama de caminhão de link, que aí levantava, entra aquela antena enorme, parece ter um pé de feijão subindo lá para cima, que você acha que o troço vai lá, não vai acabar nunca. E aí só tinha isso. E a Liliane, volta a essa criatura fantástica, que é uma das mentes mais criativas da televisão brasileira. A Liliane falou assim, vamos fazer uma matéria sobre as carroças no Distrito Federal. Eles vão começar um período de emplacamento de carroça, de regularização. Nós vamos entrar ao vivo de uma carroça. Eu falei, como é que é? Nós vamos entrar ao vivo da carroça. Eu falei, mas entrar ao vivo da carroça, eu ponho a carroça do meu lado. Não. Nós vamos fazer um link em movimento em cima da carroça. Eu falei, mas isso não vai funcionar. Aí ela chamou o pessoal da engenharia da TV Globo. E o pessoal da engenharia da TV Globo só tem mente luminosa. Assim, as pessoas são muito preparadas. Novamente eu falando, não sou puxa-saco não, viu, gente? Mas é preciso reconhecer que o investimento é muito grande, especialmente nessa área operacional. E aí os engenheiros lá da TV Globo e tal se reuniram com a gente na redação, como é que ele vai fazer, não vai fazer? Encontraram uma forma de eu andar na carroça, assim, uns 200 metros, fazer um retorno lá numa pista do Guará 2, e voltar para o ponto de início. Aí nós fizemos fizeram um teste, deu tudo certo. O primeiro link em movimento no Distrito Federal fui eu, que fiz em cima de uma carroça. Hoje você tem o mochilink, você pega uma mochila, põe nas costas, você vai para onde você quiser e entra ao vivo. Eu entrei em cima de uma carroça com um cinegrafista que eu amo de paixão, assim como todos os outros que trabalharam comigo, que é o Luiz Rodney. E aí o Luiz Rodney entrou na parte de trás da carroça, ficou lá com a câmera,
E eu assim, né, de novo com o meu microfone. Oi, Liliane, nós estamos aqui com o seu Antônio, carroceiro, e o cavalinho. E aí eu virava para ele para entrevistar, e aí eu dava assim de rabo de olho, olhava para ver como é que estava o trânsito atrás, né? Porque a pista era movimentada. Aí o seu Antônio, na hora de fazer o retorno para voltar para o ponto inicial, seu Antônio foi com tudo. A aguinha comigo e com a carroça. E entrou, porque não tem esse negócio de botar a mãozinha, seta, nada, né? Rapaz, eu só fiz assim. Então, Liliane, nós estamos aqui esperando assim, ó, o pá, porque o que vinha de carro atrás, assim, alta velocidade. Eu, quando terminei o link, eu falei assim, ai meu Deus, acho que eu vou ter um infarto nesse momento. Porque realmente foi emocionante. Então eu digo que o primeiro link em movimento não vem com essa de mochilink, celular, Apple, não sei das quantas, foi em cima de uma carroça. E foi muito bem feito, porque a gente mostrou tudo que tinha que mostrar. Então, essas coisas maravilhosas que o jornalismo proporciona pra gente, né? Muito aprendizado, maravilha, maravilha Muito, de histórias. Eu queria até, com o gancho que você falou dessa questão da tecnologia, né? Porque há pouco você falava, hoje a gente precisa de um personagem, né? Como o jornalista se refere a alguém para uma matéria, como você citou, que tenha o, sei lá, que tenha que não pagou IPVA, não sei o que, etc. Hoje você recorre aí a Facebook, às suas redes, né, grupo de WhatsApp, mas como é que 20 anos atrás se fazia isso quando não tinha internet, aplicativo, mas bem mais difícil, né? Achar os Olha, personagens. existia uma coisa no passado muito longínquo que se chamava Telex. Era um aparelhinho, né, que vinha a informação dos órgãos oficiais. Então, ministérios, governo e tal, mandavam a pauta, mandavam assim aquelas informações, olha, amanhã o ministro vai lançar tal pacote, e aí mandava por telex e a gente recebia aquela pauta, aquela coisa enorme, uma fita enorme chegando na redação. Mais tarde, já na minha época de estagiária, era o fax. Então a gente ficava assim, eu trabalhava na TV Brasília, que não era uma TV muito grande, e eu ficava, vamos fazer de conta que isso aqui era um fax, tá, gente? Um aparelho que era um telefone ligado a uma impressora. Então a gente ficava assim, olhando para o fax o dia inteiro. Toca, fax, toca, esperando pauta. Porque era ali que a gente tinha a maior parte das informações através das quais a gente ia acabar chegando numa reportagem. Na TV Globo, que é uma TV grande, que sempre foi consolidada desde muito tempo, o fax não parava, era o dia inteiro tocando. Então, como eu trabalhei em empresas que eram menores, tinham menos visibilidade, a gente tinha que correr muito atrás das coisas. Então, a gente costumava dizer assim, repórteres, fiquem de olho no que está acontecendo na rua. Então, muitas vezes, eu saía para fazer uma entrevista na Praça do Relógio com um administrador sobre, digamos, asfaltamento de uma determinada rua, e aí eu via uma família pedindo ajuda no meio da rua, por algum motivo, eu ia lá e conversava. Então, essa curiosidade é que faz parte do nosso dia a dia e tem que continuar fazendo, independentemente de nós termos Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp e tudo mais, porque a partir de uma situação muito usual, muito comum, surge uma pauta. Então, eu acho que o jornalista, ele é jornalista 24 horas, ele é um pauteiro, como a gente chama, né? Aquele que faz a pauta 24 horas, porque numa conversa com a família, numa festa de família, você sai dali com uma pauta. Chega na segunda-feira na redação e fala, gente, vocês não sabem o que eu soube, olha, me contaram em off, isso assim, aí a gente vai e corre atrás. Então, os personagens, eles surgem da vivência das pessoas. E é óbvio que também o telefone tocava, né, na redação. Hoje em dia, a gente pega o WhatsApp, e aí o WhatsApp do grupo da família, e a gente descobre. Hoje, eu acho que a gente perde muito mais tempo para saber se uma informação é verdadeira ou falsa, do que propriamente atrás de uma pauta. E isso é muito preocupante. Mas não tem jeito, a gente tem que lidar com isso. E é por isso que existem agências que fazem checagem de fatos, né? Fato fake, agência lupa, porque existem
para uma coisa que deveria ser a obrigação o dia a dia de todos os órgãos de comunicação, que é descobrir a verdade. Mas existem agora empresas que são especializadas, agências de comunicação especializadas em descobrir se aquilo que está rodando é verdade ou é mentira. Entende? Então, isso tudo é uma nova realidade com a qual nós temos que nos adaptar e temos que superar e trazer um bom jornalismo a partir disso aí. Mas a verdade é que as notícias, elas chegam para nós quando nós também corremos atrás. Não é sentado atrás de um computador, esperando o telefone tocar ou o WhatsApp da família mandar mensagem que um produtor vai ter um furo de reportagem. Às vezes chega. O furo chega na sua mão e fala assim, tem um furo para você. Agora, o furo de reportagem só chega para o jornalista se ele provou anteriormente que ele é confiável. Ninguém vai dar um furo de jornalismo, um furo de reportagem para um jornalista que você não conhece, que você não confia, que você não sabe como ele vai lidar com aquilo, se ele vai contar do jeito que tem que ser contado, se ele é um cara responsável, comprometido. Então, assim, fulano recebeu um furo no colo, recebeu de graça essa informação. Ele, nada de graça, ele só recebeu porque ele tem bons contatos, ele conhece as pessoas, e bons contatos você só faz como? Conversando, indo atrás, batendo papo, ligando, falando, deputado fulano de tal, quinta-feira, não tem nada acontecendo, como é que o senhor tá? Tudo bem? E aí, tem algum projeto? Não está acontecendo nada no Congresso. Mas você liga pro cara, liga para a fonte, né, que a gente chama de fonte, liga para a fonte, pergunta como é que ela tá, e a família, não é estreitar relações de forma suspeita, mas é correr atrás, vai lá no chefe de gabinete ver se tem algum projeto interessante, alguma proposta que está ali, você estreita a relação. A hora que o cara tiver um furo, a hora que ele tiver uma boa proposta que ele está apresentando, vai lá e fala contigo, olha só, você veio aqui atrás de mim saber da informação, eu estou te passando isso aqui. Então tudo é uma relação. Por mais que você tenha o WhatsApp, o Face, o Insta, isso tudo, nada melhor do que o bom cafezinho. Mesmo na pandemia, que a gente não pode tomar o cafezinho pessoalmente, a gente marca assim uma conversa de vídeo, toma o seu cafezinho, eu aqui, você aí, e você conversa com a fonte. Nada resiste a um bom papo, a uma boa conversa. É na conversa que você vai descobrindo as coisas, né? E o jornalista tem que saber conversar. Pode até ser tímido, pode até ser uma pessoa mais recatada, não falar tanto assim como a Renata, que fala com as mãos, né? Falar alto, falar muito, mas saber falar e saber conversar. E, acima de tudo, duvidar do óbvio, né? Eu acho que o bom jornalismo só se faz quando a gente duvida do óbvio. Isso aí é óbvio. Eu não vou fazer isso aí, todo mundo já fez. Peraí. Tem sempre alguma coisa para você mostrar. Tem sempre alguma matéria para você fazer. Todo ano tem primavera. Todo ano tem início do verão. E todo ano se faz reportagem. Por quê? Porque as pessoas querem ver. Apesar de saber que todo ano tem Dia dos Pais, o comércio, como é que tá. Vai você não fazer matéria sobre o movimento do comércio no Dia das Mães, na véspera do Dia das Mães. Você não vai saber se vendeu muito, se vendeu pouco, entendeu? De repente você encontra um personagem na rua que vai comprar uma Mercedes para a mãe. Não, eu vim aqui porque eu vou comprar uma Mercedes, uma BMW para minha mãe. Cara, que personagem. Se você ficar na redação, você não vai descobrir, né? Então, eu continuo dizendo, se você ficar na redação ou só com o WhatsApp ligado, você não vai descobrir. Então, cara, tem que tirar o traseiro da cadeira e correr atrás. Renata, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho que você está fazendo agora na TV Senado. Bem legal. Eu passei um tempo em assessoria de imprensa, né? Fiz um trabalho onde eu aprendi pra caramba lá no Sebrae, onde você também trabalhou, né? Infelizmente a gente não trabalhou junto, né? Mas você saiu, eu entrei. Mas a gente aprende muito em assessoria de imprensa e eu acabei indo fazer assessoria de imprensa para o senador Cristóvão Buarque, com quem eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, porque pode falar o que for, é um político que tem consciência das coisas, do bem comum e que você, até hoje, você pode procurar, você não vai achar nada contra ele. Tem uma amiga que era assessora de comunicação e ela dizia assim para mim quando eu era assessora do Cristóvão:
amiga, pelo menos o seu político e o meu político, o seu senador e o meu senador, a gente tem certeza que a gente não vai acordar às 6 da manhã com um telefonema dizendo que a Polícia Federal está na casa dele. E realmente eu tinha essa tranquilidade. Depois do senador Cristóvão, eu trabalhei com um outro grande político, a quem eu tenho profunda admiração e respeito, com quem eu tive muito orgulho de trabalhar, que é o senador Alessandro Vieira, de Sergipe. Os dois são do mesmo partido, até por coincidência, são de Cidadania. Uma pessoa corretíssima também. Então, eu tive essa sorte, porque não é fácil, às vezes, você trabalhar com um político que tem envolvimento numa série de situações. E, às vezes, você não tem jeito, você tem que trabalhar. Porque você, como assessor de comunicação, você não vai escolher com quem você trabalha. Mas, às vezes dá, às vezes não. E aí você tem que seguir. E eu acabei convivendo muito no Senado, com muitas pessoas lá dentro, e conhecendo vários outros assessores, e também o pessoal da própria Agência Senado, TV Senado, Rádio Senado, dos veículos do Senado Federal. E aí, em março desse ano, antes um pouco da pandemia ser decretada, digamos assim, da urgência sanitária ser decretada, eu trabalhei na Agência Senado, cobrindo férias, um período, foi um momento assim super feliz da minha carreira. Eu tinha estabelecido no ano passado que eu ia entrar num período sabático, né? Aquele período assim que eu não vou fazer nada por um tempo, vou cuidar da minha vida pessoal, da minha família. Isso começou em novembro do ano passado. E quando foi lá para janeiro, fevereiro, eu falei assim, vou voltar. Mas aí veio a pandemia e eu fiquei ponderando se valia a pena voltar, deveria esperar um pouquinho, mas a agência me chamou para ficar um tempinho só cobrindo férias e eu aceitei. E foi muito legal, foi um trabalho que eu fiz com muita alegria. E passaram esses dias, eu voltei para o meu período sabático e aí a TV Senado abriu algumas vagas para terceirizados, né? Porque no serviço público você tem que ser concursado ou então você pode ser um cargo de confiança ou você pode ser terceirizado. E aí me chamaram, Renata, nós vamos fazer um processo seletivo, você não quer participar? Manda o seu currículo. E aí eu mandei, fiz entrevista e tal, fizeram aquela seleção e tive a felicidade de estar entre aqueles que foram contratados. Então, desde o dia 26 de junho, eu estou lá na TV Senado. E a gente pensa assim, pô, mas o que rola na TV Senado? Cara, eu vou te falar. Nós temos um produto de altíssima qualidade. Nós temos documentários na TV Senado que são formidáveis, são coisas magníficas, trabalhos premiados e são profissionais muito comprometidos. E aí eu vou dizer o quê? Comprometidos com aquilo que é o correto, o certo, o oficial, a verdade. Porque quem busca a TV Senado não quer saber uma opinião, não é? Como vai ver nas outras emissoras comerciais. A TV Senado, ela tem a função de mostrar o que o parlamento, especificamente o Senado Federal, está fazendo para o seu público, que é o povo brasileiro. Desde que eu trabalhava lá na época do gabinete do Cristóvão, que eu era cargo de confiança, eu entrava, e eu vou te falar isso com um coração muito leve, sem falsa modéstia e sem aquela, para me enaltecer, mas eu entrava com um sentimento muito forte e verdadeiro de que eu ia ali trabalhar para o povo brasileiro. E eu dizia assim, gente, quando algum jornalista me agradecia uma informação, valeu, obrigada por essa informação, eu falei que nada, não precisa me agradecer não. O povo brasileiro me paga para isso, para eu falar a verdade, para eu ajudar o jornalista a entender o que está acontecendo no mandato desse político. E a TV Senado é isso, o povo brasileiro me paga para eu mostrar o que está acontecendo no Senado. Assim é com toda a equipe. Nós temos uma equipe formidável, tenho muito orgulho também de trabalhar com todos que estão ali, são pessoas super aguerridas e que têm uma vontade muito grande de fazer a TV pública cada vez melhor. E é o que eu digo, você não vai esperar uma novela da TV pública, você não vai esperar ver um filme, uma série do Netflix. Não, ali você vai ver outro tipo de informação. É um conteúdo muito específico. Você vai saber o que o parlamento está fazendo. E agora, particularmente neste momento, eu trabalho no serviço de vivo. Então, tudo que é ao vivo, transmissão de uma comissão que está lá discutindo determinado assunto. Eu estou lá envolvida de alguma forma, eu e os meus colegas. Então,
você sabe aquelas letrinhas que vão passando? Ó, gente, eu vou fazer aqui, ó. Tá passando letrinha aqui em volta, ó. Tá passando aqui embaixo da tela. Então tá passando aquela letrinha, uma frasezinha vai passando. Senador fulano de tal apresentou um projeto que trata da licença maternidade, não sei o que, não sei o que. Essa informação a gente chama de crawl. Por que crawl? Sabe aquele nadador que nada o crawl, assim, ele passa, né? Você vê uma piscina de natação e o povo fazendo a competição, não é o crawl? Ele vai passando, ó, tá passando as perninhas batendo, né? Então, é isso. Então, essas letrinhas você vê lá na Globo News, você vê na CNN, nesses canais de notícias. E nós também temos isso. Essa é uma forma da gente mostrar para as pessoas que estão assistindo naquele momento o que está acontecendo nos últimos minutos, as informações dos últimos instantes. Então, a gente vai atualizando essas frases e dizendo o que está rolando no Senado. Daqui a pouco vai começar a comissão de combate à Covid, vai conversar com o ministro Paulo Guedes. Aí você põe aquilo. Então, essa é uma forma de você mostrar para a população brasileira, para o povo brasileiro que paga o nosso salário, que você está dando transparência. Então, quando eu fiz a entrevista para entrar nessa vaga, me fizeram uma pergunta muito interessante. O que você acha que é a função da TV Senado? Eu acho que a função da TV Senado, assim como qualquer TV pública, é falar com precisão a verdade e com urgência. Porque quando você procura a TV Senado, você quer saber a versão oficial. Ela tem que ser correta, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser clara, bem objetiva para todo mundo entender. E tem que ser rápida, a gente tem a informação, tem que dar, a gente tem que ser fonte de informação para outras emissoras, outros veículos. Então essa é a nossa função. E paralelamente a isso, eu fui chamada para para ajudar num documentário que nós estamos produzindo, que vai estrear entre o primeiro e o segundo turno das eleições municipais, que eu convido todos a assistir, depois eu vou mandar o link para você, que é sobre a história do voto. E aí a gente fala com pessoas que foram destaque na nossa história, né? Ex-presidentes, pessoas que assumiram cargos em destaque, a primeira prefeita eleita de uma capital. Nós conversamos também uma história, tem uma coisa muito bacana, que nós damos pouca visibilidade a certos personagens da nossa história, como, por exemplo, a Alzira Soriano, que em 1928 foi a primeira mulher eleita para um cargo no Executivo. Ela foi eleita prefeita de Lages, lá no Rio Grande do Norte. Aliás, um estado que tem mulheres assim preparadíssimas para a política, né? Foram de vanguarda. E aí nós estamos conversando com o bisneto da Alzira Soriano. Ele conta a história, que é o Rodolfo Lago, um grande jornalista também. Abração, eu tô igual a Xuxa, né? Quer mandar beijo para quem? Então, vai ser um documentário que está sendo muito bem feito pelo Ricardo Movitz e o Jimmy Figueiredo, que são os diretores. E eu tive o prazer e a honra de ajudar na produção desse documentário. Espero que fique bem bonito, eu tenho certeza que vai ficar. Esse é o meu trabalho. Falei pra caramba, né? Legal. Renata, maravilha. A gente tem menos de 2 minutos, né? Que o tempo máximo que essa live do Instagram dura é 1 hora. Temos aí cerca de 1 minuto e meio. Mas eu queria te agradecer, então, imensamente por você ter estado hoje aqui para falar da sua vida, da sua trajetória, contar essas histórias maravilhosas, esse trabalho fantástico que você está fazendo agora na TV Senado, mas toda a sua trajetória de vida na televisão e no jornalismo de uma forma geral. Parabéns, foi uma aula hoje sobre televisão e sobre jornalismo, assistir você falando aqui. Muito obrigado, palmas para a Renata. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Prazer enorme, Marcelo. E olha, eu quero ver uma DDPIN hoje à noite, tá? A gente conta, tá. Eu conto ou você conta? Não, gente, DDPIN. DDPIN é dose diária de piada inocente do Marcelo. Toda noite ele publica no Facebook uma piadinha gostosa, que eu acho que todo mundo que segue o Marcelo se liga lá, porque sempre tem uma coisa deliciosa nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Obrigado, Renata. DDPIN hoje, tá? Já eu posto uma lá. A gente tem aí cerca de 30 segundos, né? Daqui a pouco o Instagram vai encerrar, mas
queria agradecer também a todas as pessoas que participaram, comentaram, que entraram ao longo dessa live. Ela vai ficar salva aqui no Instagram. Enfim, daqui a pouco ela está lá. Então, Renata, mais uma vez, obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho, que você continue brilhando aí na TV brasileira, o seu trabalho incrível. Eu Valeu que agradeço mesmo. imensamente esse momento delicioso. Obrigada, eu estava precisando disso. Conversar. Valeu. Boa noite a todos, gente. Beijo, tchau. Tchau.